Poder mais uma vez estarmos entrando na tua casa para junto louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Depois de um tempo, sem estar ministrando os estudos, que era o nosso seminarista que estava ministrando os estudos de quarta-feira, nós estamos retomando os nossos estudos, e mais uma vez louvando a Deus pelo privilégio que temos de estar junto com você, aprendendo acerca da palavra de Deus. É muito bom poder estar aprendendo, porque a palavra de Deus nos edifica. E eu te convido, na abertura desse culto, a abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, apenas o versículo 1, que nos diz assim: para tudo há uma ocasião certa,
Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo de todas as coisas acontecer. Às vezes nós ficamos ansiosos, às vezes nós queremos ver a coisa acontecendo rápido, às vezes a gente quer que a coisa aconteça nesse momento, mas o que nós precisamos lembrar é que a palavra de Deus nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E todas as coisas acontecem no seu tempo. As coisas não conseguem ser antecipadas e as coisas também não atrasam. Elas chegam exatamente no tempo certo. Então que nós possamos aprender a esperar o tempo certo de cada coisa. Né? Às vezes a gente planta uma semente e queremos logo que a árvore cresça para que a gente veja o fruto. Mas existe o período da semente germinar na terra, de aparecer o primeiro broto, da árvore crescer, né, dar folhas, para depois vir o fruto. Por quê? Porque para cada coisa existe um tempo. Para cada época do ano existe uma estação. Então na nossa vida também não é diferente. Tenha paciência, porque tudo ocorre na hora certa e no momento certo, porque é assim que a palavra de Deus nos diz. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, se você está achando que tem alguma coisa demorando, é porque ainda não chegou o tempo dela acontecer. Quando chegar o tempo do acontecimento, do que você está aguardando, com certeza essa coisa vai acontecer. E enquanto você espera adorando, espera louvando, espera agradecendo a Deus, porque Deus fará que aconteça no momento e na hora exata. Amém? Então eu te convido a adorar o Senhor juntamente conosco nessa noite, enquanto você espera aquilo que você está ansiosamente aguardando que venha acontecer na sua vida. Existam dias de Elias, pregando a palavra dele. Estes são dias do servo Moisés.
sobre ela edificarei a meu exército. E as portas do inferno não prevalecerão. Sobre ela edificarei a minha igreja. Levantarei a minha casa nesse lugar. Sobre ela edificarei o meu exército. E as portas do inferno não prevalecerão. Sobre ela edificarei a minha igreja. Não temas, eu sou contigo. Ainda que o exército se levante contra ti, não temas, eu sou contigo. Ainda que o exército se levante contra ti, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou teu Deus. Tu és meu Deus. Eu sou teu Deus. Tu és meu Deus. Louvamos Jesus. Tem sido nosso Deus. Tem sido nosso Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada. Maior que céus e terra e mar, maior que tudo é o Senhor. Maior que reis, que poderosos, maior que tudo é o Senhor, o Deus e Pai de Jesus Cristo. Maior é o Senhor. Maior, maior que o medo, que as incertezas, maior que tudo é o Senhor amado. Eu quero te louvar, Senhor. Maior que a morte, maior que a morte, que a eternidade, maior que tudo é o Senhor. Meu Deus, meu Pai, que está comigo, maior é o Senhor. 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 Deus e
Louvado seja Deus, porque não há nada e nem ninguém maior do que Ele. Né? E nós louvamos a Deus por isso, porque Ele é maior que todas as coisas. E nós estamos retomando, né, os estudos. E antes de nós entrarmos no período do isolamento social, né, onde nós não podemos mais nos reunir no tempo, e nós começamos a nos gravar os cultos, a fazer as lives em casa, nós estávamos estudando nos cultos presenciais o livro de Daniel. Né? Nós já havíamos estudado o capítulo 1, o capítulo 2, o 3 e o 4. Nós iríamos entrar no 5, quando nós paramos e começamos a ministrar, né, online outros estudos. E como muito em breve agora nós vamos retornar com os cultos de quarta-feira, os de domingo já são cultos presenciais, online e presenciais, e muito em breve nós estaremos também, quarta-feira, com o culto presencial e com o culto online. Então nós vamos estar retomando o estudo sobre o livro de Daniel. Mas para você que não estava acompanhando conosco durante esse período, nós resolvemos fazer uma recapitulação, né, um resumo bem condensado mesmo dos capítulos que nós já estudamos. Então nós vamos condensar esses estudos assim, o mínimo possível, para que quando a gente voltar para o presencial você consiga acompanhar conosco, mesmo sendo online, você consiga acompanhar, né, a partir de onde nós vamos recomeçar lá no tempo, que vai ser o capítulo 5. Então nós vamos estar recapitulando hoje o capítulo 1, aí vamos recapitular o 2, o 3, o 4, bem condensado, porque esse livro é um livro muito rico, ele tem muito ensinamento, não só de parte histórica, como também da parte espiritual. Né? O livro de Daniel é um livro muito, muito enriquecedor para as nossas vidas, e você pode até perguntar por que estudar um livro do Velho Testamento, mas o livro de Daniel, ele é um livro que está no Velho Testamento, mas ele tem muitas coisas que ainda estão para acontecer, visões que foram dadas a Daniel, que ainda está por acontecer. O livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. Por quê? Porque ele é um livro também de várias revelações de Deus em relação a coisas futuras, né? E não em relação só a uma nação. Né? Porque os livros proféticos na Bíblia, as profecias, a maioria delas são profecias feitas ao povo de Israel. Mas o livro de Daniel não. O livro de Daniel, ele abrange as profecias, as visões de Daniel, abrange toda a humanidade. Por isso é tão importante a gente conhecer a história de Daniel. Né? E o livro de Daniel, ele foi escrito pelo próprio Daniel. Né? O nome Daniel, ele tem um significado de Deus é meu juízo. Né? E durante todo o livro de Daniel a gente vê, Deus é meu juiz, não é meu juiz, é meu juiz. E durante todo o livro de Daniel a gente vê que Deus vai determinando sentenças em relação aos reis, sentenças em relação aos homens, sentenças em relação às nações. E a gente, conforme a gente for estudando esse livro, a gente vai vendo esses fatos acontecendo. O livro de Daniel, ele é um livro que basicamente ele é composto de 6 histórias, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, fatos que aconteceram com o povo de Israel e com Daniel e os seus amigos no reino da Babilônia. E a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, ele contém visões que Deus dá a Daniel. Ele contém 4 visões, então o livro se resume em 6 histórias e em 4 visões que Deus dá a Daniel, como eu falei, visões futurísticas, coisas que iriam acontecer. Algumas já aconteceram, algumas acreditamos que ainda está por vir. Né? E a história desse livro, ele relata a fidelidade de Deus. Né? As 6 primeiras histórias vai mostrando a fidelidade de Deus a 4 jovens que ousaram ser fiéis a Deus em meio a uma nação idólatra, em meio a uma nação totalmente diferente dos seus costumes, mas esses jovens, eles atentaram no seu coração permanecer fiel, né? Então, durante o estudo dessas 6 primeiras histórias, nós vamos ver Deus sendo exaltado através da vida desses 4 jovens. A gente fala 4 jovens porque quando eles foram para a Babilônia, eles eram jovens, né? Consequentemente, conforme o tempo foi passando, né? A metade a história começa com eles jovens, mas quando vai chegando para o fim, eles já estavam, né, mais avançados em idade, porque eles, né, lembramos que Israel ficou 70 anos cativo. Então, aqueles que chegaram jovens, com certeza, eles envelheceram.
né? Mas sempre que a gente se referia a eles, a gente vai estar se referindo como os jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Então nós vamos estar, eu não vou ler o capítulo, porque, como eu falei, a gente vai tentar condensar o máximo possível para, no nosso tempo de culto, né, para o tempo de culto não se estender e também nesse tempo que a gente tem, a gente conseguir passar o máximo de informação possível. Então eu não vou ler o capítulo, os capítulos do livro, mas eu te convido a você a ler, né, principalmente você que nos acompanha, que pode não conhecer a história de Daniel, que você pegue o capítulo de Daniel, capítulo 1, depois de terminar o estudo, você pega o capítulo 1 e leia, depois dê o 2, dê o 3, dê o 4, para você ficar bem consciente da história a qual nós estamos falando. Né? E o capítulo 1 de Daniel, que vai ser o que nós vamos estar resumindo hoje aqui com você, que vamos estar compartilhando junto, o primeiro capítulo do livro de Daniel, ele relata a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. E essa Jerusalém foi tomada, né? Se a gente recapitular, se a gente voltar atrás rapidamente, a gente vai lembrar, né, que aquele povo foi um povo que foi cativo no Egito, né, que depois Deus libertou, deu a terra de Canaã por herança, fez as promessas, mas juntamente com as promessas de bênçãos existiam as maldições que seriam lançadas sobre o povo se o povo se afastasse do Senhor e se o povo viesse viver a prática do pecado. E a gente vê que de pouco a pouco Israel foi perdendo a essência do amor a Deus e começou a se corromper, começou a entrar na idolatria, e então veio sobre Israel, né, aquilo que Deus havia falado, que se eles se desviassem do Senhor, eles seriam dispersos pela terra. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi o primeiro rei que governou universalmente, ou seja, que teve a maior extensão de mundo sendo governado por ele. Ele foi o primeiro monarca a governar o mundo existente de então, né? Porque o mundo de então, naquela época, não era o mundo que nós vivemos hoje, com tantas nações, com tantos povos. Eram bem menos povos, né, que existia, e Nabucodonosor ele foi conquistando, ele era um conquistador, ele foi conquistando, e por fim ele conquistou Israel. E essa palavra está relatada aqui no primeiro capítulo de Daniel, que diz, né, que se a gente for ler só o primeiro versículo, que diz no primeiro e o segundo: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor a entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo do Senhor, ele levou os utensílios para o templo do seu Deus. Isso tudo aconteceu em função do povo ter pecado, né, e ter se afastado da presença de Deus. Então aqui começa o relato do povo ali na Babilônia, quando Jerusalém foi levada cativa, quando ela foi sitiada por Nabucodonosor. E nesse primeiro capítulo, o livro de Daniel, ele não relata toda a história do povo, né? Essa história do que aconteceu durante o cativeiro, ela está dividida em vários livros da Bíblia. O livro de Esther fala sobre o povo no cativeiro, né? As profecias, os livros proféticos vão entregando profecia durante o tempo que o povo estava no cativeiro. E o livro de Daniel, ele relata mais sobre a vida de Daniel e sobre a vida dos seus amigos, né? Ele não fala do povo de Israel num todo, ele fala, ele traz em evidência a vida de, como eu falei, de 4 jovens, porque esses jovens se destacaram entre aqueles que foram levados cativo. Né? A nação de Israel foi levada quase toda cativa. Uma parte ficou em Jerusalém ainda como escravos, né? Já submissa a Nabucodonosor, e a maior parte da nação foi levada cativa para a Babilônia. E dentre esse povo que foi levado cativo, né, nós vamos ver no primeiro capítulo que os jovens que eram de linhagem nobre, que eram cultos, que eram sábios, que tinham boa aparência, eles foram separados, né, para poder aprender a cultura da Babilônia. E esse fato é um fato muito interessante, né? Eles, entre todos que foram levados, a visão do reinado da Babilônia foi nos jovens, né? Pegaram os jovens para que eles fossem treinados dentro da cultura do povo babilônico. E não foram só, a história aqui relata a vida de 4 jovens, né? Mas a verdade foi que muitos jovens foram levados cativos e separados
da sua família para serem treinados durante 3 anos. Eles seriam treinados, eles iriam aprender acerca da cultura, eles iriam aprender a língua, porque era uma língua nova para eles também, né? Afinal de contas, eles eram o povo judeu, eles falavam a língua do judeu. Eles estavam indo para a Babilônia, eles teriam que aprender a linguagem dos caldeus, eles teriam que aprender a falar aquela língua, porque aquela língua lhes era desconhecida. Então eles separaram, né, aqueles jovens para que pudessem aprender. E às vezes eu paro e fico imaginando assim, não deve ter sido fácil você aprender uma nova cultura, né? Porque, por exemplo, eu nunca saí do Brasil, mas as pessoas que saem do Brasil, né, que não vai para um país que não conhecem a língua, como é difícil você se comunicar até para você pedir um cafezinho, né? Para você pedir alguma coisa para comer, para você perguntar alguma coisa, porque você não conhece a língua. E o povo de Israel, quando chegou na Babilônia, eles chegaram assim, sem nenhum conhecimento. Então, eles separaram esses jovens, a Bíblia não nos relata quantos jovens foram separados, né? A Bíblia só dá destaque para esses 4, mas eu acredito que a linhagem nobre que foi de Israel para a Babilônia tinha muitos jovens, né? E esses ficaram aprendendo a cultura. A Bíblia diz que eles aprenderam a cultura e a língua. A língua e a cultura do povo da Babilônia. E por que essa estratégia, amado, de pegar esses jovens para poder aprender a cultura e ensinar? Isso tudo realmente era uma estratégia de transformar a mente desses jovens e o coração, anulando todo o ensinamento que ele já possuía e infiltrando ensinamentos da Babilônia. É o que muitas vezes o mundo que nós temos vivido hoje tem feito. Eles têm tentado tirar da mente dos jovens os bons ensinamentos, aquilo que eles aprendem em casa, né? Porque esses jovens, eles haviam sido criados pelos seus pais, eles haviam sido educados acerca da palavra de Deus, eles haviam aprendido acerca de Deus, mas a estratégia da Babilônia era apagar toda essa lembrança, anular tudo aquilo e ensiná-los a cultuar a deuses falsos, a crerem em outras coisas e jogar por terra todo o ensinamento que eles já tinham. Essa era a estratégia deles quando eles separaram esses jovens para estarem aprendendo acerca disso aí. E aí, a esses jovens que foram separados para estar ali, foram dados o direito não só de ficarem separados, é como se eles estivessem cursando uma faculdade. Né? Tem faculdade hoje, tem faculdade que dura 3 anos, tem faculdade que é de 4, tem faculdade que é de 5, depende do curso que você escolhe. Então esses jovens é como se eles estivessem cursando uma faculdade, aprendendo tudo acerca quando a gente cursa a faculdade, por exemplo, direito, você vai aprender tudo que se diz respeito ao direito. Medicina, você vai aprender tudo que se diz respeito ao corpo humano. Então esses jovens estavam na faculdade aprendendo tudo que se dizia acerca do povo da Babilônia. Costumes, crenças, tudo estava sendo ensinado a esses jovens. E a esses jovens foram dados o direito deles se alimentarem da porção que o rei comia. Ou seja, enquanto eles estavam ali estudando, eles não iam ser tratados como escravos comendo qualquer coisa. Eles receberiam da porção do manjar do rei. Aquilo que o rei comia seria o alimento também que iria ser oferecido a esses jovens. Só que no meio de todos esses jovens, Daniel, a Bíblia relata que Daniel intentou no seu coração. E nessa parte eu já vejo em Daniel assim, um espírito de liderança. Porque ele intentou no coração dele de que ele não iria se contaminar com as iguarias do rei. Só que ele conseguiu, com a atitude dele, influenciar mais 3. Olha como a nossa atitude pode influenciar a vida de alguém. Olha como a decisão que nós tomamos para a nossa vida pode influenciar a vida daqueles que são próximos a nós. E quando nós tomamos decisões boas, nós vamos influenciar beneficamente a vida de alguém. Mas quando nós tomamos decisões ruins e prejudiciais na nossa vida, nós também podemos prejudicar a vida de alguém. Então, Daniel tomou uma decisão sábia de não se contaminar com aquela comida que serviam para o rei. Aí você pode perguntar assim, mas por que Daniel não queria comer aquela comida? Né? A comida tinha algum veneno? A comida tinha alguma coisa? Não, era a porção que o rei comia. Então, era a melhor comida da corte, eles iriam ter direito de comer. Assim, a Bíblia não nos diz o motivo pelo qual Daniel intentou no seu coração, mas a gente imagina, né? Porque
Nas crenças antigas, muitas vezes, quando a comida era feita, elas eram oferecidas a ídolos. Até hoje, tem muitas religiões que fazem a alimentação e oferecem aos ídolos para depois servirem. Né? Então, isso pode ter sido uma das causas, é a causa que mais os teólogos defendem essa, que a comida era oferecida a ídolos. E como Daniel vinha de um ensinamento de que a idolatria era pecado, de que só existia um Deus, né? O povo judeu sempre foi teocêntrico, eles sempre acreditaram num único Deus. Então, esse ensinamento estava na vida de Daniel. Ele poderia ser por isso, poderia ser também, porque naquela mesa existiam alimentos que eram proibidos ao povo judeu comer, e uma vez que ele estivesse na mesa comendo daquilo ali, ele não poderia recusar a comida, né? Ele teria que se alimentar daquilo que estava sobre a mesa. E quando Deus estabeleceu, voltando lá em Moisés, né? Não tem como a gente estudar alguma história de Israel sem voltar lá em Moisés, quando Deus estabeleceu com Moisés as leis, alguns animais foram proibidos de serem comidos. Alguns tipos de animais, a gente não vai entrar nesse detalhe de quais eram os animais que podiam e que não podiam ser comidos naquela época, né, que Deus estabeleceu, mas alguns animais, alguns tipos de alimento não faziam parte da alimentação de um judeu, então também poderia ser por isso. Ou também a forma como esses alimentos eram preparados, né? Poderia ser também de uma forma que o povo judeu não costumava fazer. Ou a única coisa que nós sabemos é que para Daniel comer daquela comida seria se contaminar. Então alguma coisa existia ali que iria quebrar a aliança de Daniel com Deus, queria quebrar a ligação de Daniel com Deus, né? Iria trazer uma separação por causa do pecado. Então Daniel, ele intentou isso no coração dele e mais 3 jovens foram com ele, ou seja, 4 jovens intentaram no seu coração que não comeria daquilo ali. E pediram ao chefe dos eunucos, né, porque eles foram determinados, naquela época os reis tinham eunucos que cuidavam de algumas partes, né? Cada eunuco era responsável por um tipo de execução de trabalho, né? E Aspenaz foi o eunuco que estaria cuidando desses jovens. Ele era o responsável de dar conta da vida desses jovens. Os eunucos recebiam uma incumbência do rei e eles tinham que prestar conta daquilo ali. E Daniel chega a ele e pede para que ele não comesse daquela comida. Ele queria comer somente frutas e legumes. E Aspenaz ficasse com medo, por quê? Porque como ele teria que prestar conta da vida daquele jovem, aqueles jovens tinham que chegar diante do rei com uma aparência bonita. Teriam que chegar bem, chegar viçosos, chegar fortes. E ele temeu pela vida dele, porque se ele fracassasse, né? A cultura antiga era assim, você falhou naquilo que foi te mandado fazer, você morre. Ele seria morto por não ter conseguido tratar dos jovens como deveria ser tratado. Mas Daniel pede a ele para fazer um experimento durante 10 dias, eu estou resumindo a história, né? Durante 10 dias eles serem experimentados, somente com legumes e frutas e água, né? E bebendo água. E depois desses 10 dias eles tinham uma aparência melhor do que aqueles que estavam comendo. Deus deu graça. A palavra, se a gente lendo, né, os textos, a gente vai ver que a palavra diz que Deus deu graça a Daniel, ou seja, Deus realizou esse favor por Daniel de mover o coração de Aspenaz, Aspenaz, o eunuco que estava cuidando dele, para poder alcançar essa graça, para eles não se contaminarem. Amado, quando nós atentamos no nosso coração, não nos contaminarmos, Deus trabalha em nosso favor. Às vezes nós olhamos algo e falamos assim, se eu não fizer, isso vai me trazer um prejuízo. Não vai. Não vai, porque a nossa fidelidade a Deus atrai a fidelidade de Deus para conosco. Então, por aquele jovem ter atentado no coração deles que eles não iriam se contaminar, um jejum de legumes e frutas que a gente costuma fazer para emagrecer, né, para perder peso, fez com que esses jovens se tornassem mais robustos. Só Deus pode fazer um negócio desse, né? Porque geralmente se a gente quer ganhar massa muscular, se a gente quer ganhar peso, a gente come outro tipo de alimento, não fruta e legume. Mas eles comendo fruta e legumes, eles conseguiram, né, se sobressair aos outros jovens que estavam
também estudando. Então, durante esses 10 dias, eles foram experimentados. E aí, quando eles se apresentam ao eunuco, o eunuco vê que eles estavam bem. E durante o restante do tempo de treinamento deles, foi-lhe dado o direito de ficarem comendo só frutas e legumes. Ou seja, durante 3 anos, pelo menos 3 anos, eles estavam comendo frutas e legumes. Eles não se contaminaram com as iguarias do rei. E com isso, amado, Deus foi exaltando a vida desses jovens. Com isso, Deus foi, a partir daí, a história desses jovens foram mudadas. E o que nós queremos trazer para a nossa vida espiritual com essa história do primeiro capítulo de Daniel? Amado, Daniel tinha tudo para ser revoltado. Como eu falei, Daniel era de uma linhagem nobre, juntamente com seus amigos, né? Eu estou falando só no nome de Daniel, mas nós vamos lembrar que Daniel não estava sozinho. Daniel, quando ele atentou nisso, ele estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Era o nome desses 4 jovens. E um detalhe que eu deixei, que eu não passei para vocês, quando eu estava resumindo a história da separação deles, esses jovens, eles tinham um nome quando eles chegaram lá, como eu falei, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só que os seus nomes foram mudados. Por quê, amado? Porque verdadeiramente eles queriam anular a identidade. Por quê? Porque para o povo de Israel, hoje em dia, o nosso nome para a gente, nós não valorizamos tanto o nosso nome. Mas para o povo de Israel, o nome tem um peso, até hoje. O nome é importante, o nome tem um peso. Todo nome em Israel ela tem uma história. Ninguém escolhe um nome porque acha o nome bonito do seu filho. O povo judeu, eles escolhem um nome relacionado a uma circunstância de vida, a um acontecimento. Então, o nome desses jovens tinha um peso na vida deles, tinha uma história de vida. Não foi por acaso, né? Não sortearam assim, o nome fulano é bonito, não. Né? E a gente vê como exemplo bíblico, quando João Batista estava para nascer, né, que o anjo aparece a Zacarias e diz que João se chamaria João. Esse é um exemplo bíblico que está lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, ou Lucas, né, nos Evangelhos. Quando Isabel fala que quando o menino nasce, Isabel fala que ele se chamaria João, porque o marido que tinha ficado mudo diante da visão tinha escrito isso para ela, que aquele seria o nome do menino. A família questionou. Por que seria João se na família deles não tinha ninguém com aquele nome? Por quê? Porque as famílias em Israel seguem uma tradição de nome. Não era para se chamar João porque eles não tinham nenhum João na família deles. Não tinha por que ele ser chamado assim, né? Até que volta a voz de Zacarias, e Zacarias diz que não, que o menino se chamaria João Batista porque ele tinha recebido isso. Estou falando isso só para vocês entenderem a importância que tem para o judeu um nome. Então vocês imaginam, esses jovens chegam na Babilônia e os seus nomes são trocados. Os nomes desses jovens, todos eles tinham um significado muito profundo mesmo, né? E, por exemplo, o nome de Daniel, deixa eu só uma coisa aqui, porque eu não iria falar esse pedaço, deixa eu só dar uma achada aqui no significado dos nomes deles. Como eu falei, Daniel significa Deus é meu juiz. O nome de Daniel foi trocado para Beltesazar, que significa a divindade Bel protege o rei. Ou seja, todos esses jovens, eu não vou citar todos eles, mas todos esses jovens receberam nomes relacionados à divindade babilônica. Olha o peso que veio sobre a vida desse jovem. Então agora a gente entra na parte espiritual do nosso estudo, né? Até que a gente estava contando história. Esses jovens tinham tudo para ser revoltados. Eles eram nobres. Não foram eles que pecaram, mas eles foram levados cativos, separados da sua família. Eles eram jovens, eles eram bem jovens. Daniel tinha, mais ou menos, os estudiosos dizem que Daniel tinha entre 14, 16, 18 anos. Eles eram jovens mesmo, eles foram separados dos seus pais. Além de ser levados cativo, eles foram separados das suas famílias para ficar, tipo, num colégio interno, estudando o dia inteiro, para poder, em 3 anos, aprenderem tudo o que eles precisavam saber, para depois voltarem a servir no palácio do rei. Eles nem retornariam para sua família. Eles estariam servindo no palácio do rei. Eles estariam diante do rei trabalhando.
Mas eles precisavam ter a cultura da Babilônia para fazer isso. Mas esse jovem, em momento algum, a história nos relata que eles se revoltaram, que eles se rebelaram. Porque se isso tivesse acontecido, eles não teriam se mantido fiéis a Deus. Eles poderiam ter pensado assim, se Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, por que eu tenho que me manter fiel a esse Deus? Quantas vezes, amado, na nossa vida, por acontecer alguma coisa que nos desagrada, nós achamos que devemos abrir mão de Deus, abrir mão daquilo que nós acreditamos, abrir mão da nossa fé, porque algo me desagradou. Esse jovem tinha todo motivo para dizer assim, Deus, fica para lá, eu vou viver o que a Babilônia tem para me oferecer, e que não era pouca coisa, amado. Eles estavam recebendo uma cultura, estavam recebendo alimentos, eles estavam sendo bem tratados, eles eram bem cuidados, mas eles preferiram permanecer fiéis a Deus. Então nós aprendemos, amado, que a fidelidade, a nossa fidelidade a Deus, Deus nos exalta. Esses jovens chegaram ali como escravos, mas conforme a gente for estudando o livro de Daniel, a gente vai ver que eles foram galgando altura na Babilônia. Eles foram governadores de província. Por quê? Porque eles ousaram permanecer fiel a Deus em meio à adversidade. Eles acreditaram de que Deus permaneceria fiel a eles, mesmo com todas as coisas que estavam acontecendo. Então esses jovens eles foram exaltados, né? E mesmo tendo os seus nomes trocados, recebendo o nome de deuses falsos, tendo que ser chamado por esse nome, porque nunca mais Daniel ouviu alguém chamar o nome dele de Daniel. Ô Daniel, não. Todo mundo se referia a ele como Beltesazar. Todo mundo se referia a Ananias como Sadraque. Tanto é, amado, que a gente conhece muito mais Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós mesmos que somos cristãos e estudamos a Bíblia, quando a gente fala de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é que foi jogado na fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foi Ananias, Misael e Azarias. Ninguém fala esses nomes. Por quê? Porque esses nomes, na história da Babilônia, eles anularam esse nome. A gente até canta ainda que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Por quê? Porque tamanha foi a maneira como eles conseguiram inculcar as coisas da Babilônia na vida desses jovens. Conseguiram implantar, né? Melhor dizendo, não é inculcar, implantar na vida desses jovens, né? Então, e a troca desse nome foi a tentativa de anular todos os valores, toda a identidade desse povo. Ou seja, você não é isso que você pensa que é. Por quê? Porque o nome Ananias significa Jeová é misericordioso. O nome Misael significa quem é como Deus. Azarias, Jeová, ajuda. Ou seja, eles falaram assim, isso tudo deixou de ser na vida de vocês. A partir de hoje, vocês são filhos dos nossos deuses e não mais do Deus que vocês conhecem. Então, a identidade deles era para ter sido totalmente anulada. Né? Quantos de nós, amado, quando mudamos de mundo, do nosso mundo, saímos da nossa casa, vamos para uma faculdade, nós esquecemos tudo que os nossos pais nos ensinaram. Esquecemos. Quando a gente começa a trabalhar, começa a ter novos amigos, a gente esquece a herança espiritual que nós recebemos dos nossos pais. Porque deixamos nos influenciar por aqueles que estão próximos a nós. Mas esses jovens não permitiram que isso viesse a acontecer. Eles viveram naquele meio, mas eles não se contaminaram. Esses jovens não se deixaram contaminar. As circunstâncias de vida desses jovens não alteraram aquilo que eles eram em Deus. Então nós precisamos aprender isso com esse primeiro capítulo do livro de Daniel. As circunstâncias da nossa vida, as companhias a qual nós vamos na nossa caminhada, ser obrigada a caminhar junto, porque nós vivemos num mundo de pessoas diversificadas, que cada um pensa de um jeito, cada um acredita de um jeito. Mas o eu viver nesse mundo, eu estar em companhia dessas pessoas, não podem anular na minha vida quem eu sou em Deus. Eu preciso ter essa convicção de quem eu sou em Deus, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham. Eles sabiam quem eles eram em Deus, então não importava o que o povo da Babilônia falasse para eles, eles continuavam sendo aquilo que o nome deles diziam que eles eram. A identidade deles não foi anulada. Então, amado, esses jovens entenderam que a fidelidade de Deus não pode ser negociada. Eu não posso negociar a fidelidade de Deus para comigo.
me manter fiel a Deus não tem negócio, eu preciso me manter fiel. As circunstâncias não podem alterar isso na minha vida, isso não pode ser alterado na sua vida. Né? Por quê, amado? Porque os banquetes vão ser oferecidos. A esses jovens foram oferecidos os melhores banquetes. Quem é que não gosta de comida boa? Quem é que vai deixar de comer uma carne assada para comer um chuchu? Você tem que estar muito focado para fazer isso. Né? Quem é que vai querer deixar de comer um pernil para estar comendo cenoura? Ninguém. Mas esses jovens, eles tinham um foco. E o foco deles era a fidelidade de Deus para com eles. E eles conseguiram, né, permanecer nisso. Então nós temos que ter muito cuidado, amado. Outra coisa que nós precisamos aprender com esse capítulo. Cuidado com os banquetes que o mundo te oferece. E essa palavra não é só para jovem, não. Porque o mundo não está oferecendo banquete só para jovem, não. O mundo oferece banquete para todos nós. Quantas falcatruas muitas vezes são oferecidas na sua vida para você crescer, para você prosperar, para você enriquecer. Isso são banquetes que são oferecidos. Então nós temos que cuidar com as ofertas, com os banquetes que chegam para nós, porque podem ser bons, mas nem tudo que é bom vem de Deus para nós. Aqueles banquetes, o banquete do rei era agradável e era bom, mas não vinha de Deus para a vida daqueles jovens. Então eles recusaram. Então nós precisamos ter isso na nossa mente, amado. Que nós não precisamos estar atentos a todos os banquetes que são oferecidos na nossa vida. Nós aprendemos também, né, nesse capítulo, que não devemos nos sujeitar àquilo que nos causam morte espiritual e desonram o nome de Deus. Tudo na sua vida, amado, que possa desonrar o nome do Deus a qual você serve, você não deve aceitar. Você não deve negociar. Você não deve nem tentar dar jeitinho. Recusa. Tudo que desonra o nome de Deus na sua vida, recusa. Por mais que seja agradável, por mais que seja prazeroso. É isso que nós aprendemos no livro de Daniel. E para fechar esse estudo de hoje do capítulo 1, nós aprendemos também nesse capítulo que quando honramos ao Senhor nas mínimas coisas, Deus nos honra nas grandes. Né? Como eu falei, esses jovens honraram a Deus somente de não se contaminarem com a comida. Porque o restante dos ensinamentos, eles sentavam todo dia na sala de aula e recebiam as instruções que estavam sendo dadas. Eles não puderam impedir que o nome deles fosse trocado. Mas aquilo que eles podiam fazer, eles fizeram. Que era não comer do banquete que estava sendo oferecido. Se abster daquilo que eles podiam, eles fizeram. Então, amado, tudo na nossa vida que nós podemos abrir mão por amor a Deus, vamos abrir. Seja uma coisa grande, seja uma coisa pequena. Porque quando nós honramos a Deus nas pequenas coisas, Deus nos honra nas grandes. E nós vamos ver, conforme os estudos, né, do capítulo 2, nos outros capítulos nós vamos ver aonde esses jovens chegaram. Por ter simplesmente se negado a se contaminarem com a comida. Uma coisa que parecia tão simples, mas queria desonrar o nome de Deus. Eles abriram mão e foram honrados pelo Senhor. Então não tema em abrir mão de coisas na sua vida para que o nome de Deus seja exaltado. Porque com certeza Deus vai te recompensar e vai te exaltar com grandes coisas. Amém? Que Deus esteja te abençoando nesse estudo, que você possa meditar nesse momento, nessa palavra. Nós vamos estar louvando ao Senhor e depois nós vamos estar orando. Tua vida, vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento. Pai,
estar apresentando as nossas vidas diante de Ti. Pai, diante desse estudo, a qual nós aprendemos, Senhor, sobre a fidelidade desses 4 jovens a Ti, em meio a circunstâncias difíceis, em meio, Senhor Deus, a circunstâncias adversas. Senhor Deus, eles não se deixaram se contaminar pelas iguarias do rei, pela comida. Eles não deixaram se contaminar por aquilo que era agradável à vista, Pai. Mas eles, Senhor Deus, reconheceram a essência que existia na vida deles, a essência do Senhor, o ensinamento que existia na vida deles acerca de quem é o Senhor. Pai de amor, e eles foram fiéis a Ti, Senhor, e com isso eles foram recompensados, ó Pai. Senhor Deus, nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos nessa noite, queremos Te pedir, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, em casa, Senhor, que o Senhor venha gerando em nós, venha gerando em nosso coração a determinação, Senhor, de que vale a pena ser fiel a Ti, a determinação de não nos contaminarmos, Senhor Deus, com as bandejas que são nos oferecidas, ó Deus. Pai de amor, de não nos deixarmos abater pelas circunstâncias e achar que não vale mais a pena continuar sendo fiel, porque isso aconteceu, isso me desagradou, então eu vou abrir mão, então eu vou desistir de ser cristão, eu vou desistir do meu ministério, eu vou desistir do meu chamado, porque se Deus não me protegeu, se Deus não me livrou, Senhor Deus, desse mal, não vale a pena servir a esse Deus. Pai, que o Seu Espírito Santo venha falando aos nossos corações nessa noite, que sempre vale a pena, Senhor, sempre vale a pena estarmos sendo fiéis a Ti, reconhecendo que independente das circunstâncias, o Senhor tem o poder de transformá-las, o Senhor tem o poder de mudar a realidade, Pai. Senhor Deus, nos ajude a ser fiéis a Ti nas grandes coisas, nas pequenas coisas, ó Pai, porque muitas vezes nós nos vigiamos tanto nas grandes coisas e falhamos nas pequenas, ó Pai, mas esses jovens, ó Pai, eles foram atentos a todas as ciladas que estavam sendo armadas sobre a vida deles ali naquele reinado da Babilônia e permaneceram fiéis a Ti, Pai. Gera em nosso coração também esse desejo, Pai, que no nosso coração possa existir o desejo de que não importa com quem eu esteja, não importa onde eu esteja, eu tenho a essência de Deus na minha vida e essa essência governa o meu viver, essa essência determina quem eu sou e essa essência determina o meu agir, e o meu agir vai contagiar aqueles que estão ao meu redor. Porque a unção de Deus na minha vida, a fidelidade de Deus na minha vida vai fazer com que outras pessoas reconheçam a Tua grandeza, Pai. Nós entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos e Te louvamos e Te bendizemos e Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é fiel e nos ajuda, Pai, a sermos fiéis a Ti também. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queremos te convidar a continuar conosco nesses estudos. Na próxima quarta-feira nós estaremos estudando o capítulo 2. Esteja conosco. Não perca nenhum dos estudos, porque eu tenho certeza que você vai ser muito enriquecido, não porque eu estou ministrando, mas porque a palavra de Deus enriquece as nossas vidas. A palavra de Deus nos faz triunfar sobre todas as coisas. Então, na próxima quarta-feira nós estaremos resumindo o capítulo 2 do livro de Daniel e conto com a sua presença junto conosco. Amém? Receba a bênção do Senhor nesse momento. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.